Meu querido ouvinte dos nossos devocionais, rogo a Deus as mais ricas bênçãos na sua vida. Nosso devocional de hoje, a doutrina do pecado. Paulo, quando escreveu uma carta aos Romanos, assim nos disse: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. As Sagradas Escrituras põem em relevo dois grandes princípios ou qualidades morais: a santidade e seu antagonista, o pecado. Pode-se dizer que na esfera moral, o primeiro corresponde ao bem e o segundo, o mal. Todos os demais princípios e qualidades morais podem ser classificados de maneira a se identificar um desses dois grupos. E por isso mesmo, o pecado, em sua antítese, recebe na Bíblia atenção ampla e adequada. Antítese quer dizer oposição. Saber o que é pecado, bem como a sua origem, é condição fundamental para se conhecer o homem no seu estado chamado natural, entre parênteses, em contraste com seu estado original, fecha parênteses. Porque desde a queda, o homem tornou-se por natureza pecador. Para se ter ideia sobre o que é a criatura humana pecadora, devemos, antes de tudo, saber o que é pecado. Então vamos lá. O que é pecado? O conceito exato sobre o pecado baseia-se num fato de que vem à luz logo depois da criação do homem. Como sabemos, o homem foi criado perfeito, inocente e capaz de viver em permanente comunhão com Deus. Em virtude, porém, do pecado, ele caiu do estado em que fora criado, tornando-se assim pecador. Sua queda motivou o pecado. Logo, pecado é a transgressão da lei, porque todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Primeira carta de João 3:4. Então, dizemos que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Em linhas gerais, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Esta definição deixa claro que pecado não apenas é um ato, mas também intenção ou estado intencional. O homem pecou e, ao invés de glorificar o seu Deus e desfrutar a graça e a comunhão com ele, optou por acatar a voz do tentador e procurou satisfazer o seu egoísmo pessoal. Pecado também significa errar o alvo. E a vida do homem deixou de atingir o alvo, o objetivo para o qual foi criado. Criado para glorificar a Deus, o homem quis fazer-se igual a Deus. Daí dizer-se também que o egoísmo, a vaidade, o amor a si mesmo constitui-se pecado. Você sabe qual é o fim principal do homem? Todos sabemos que o fim principal do homem em relação ao seu Criador é louvá-lo e bendizer o seu santo nome. Todavia, não é difícil de saber que esse fim principal do homem não se manifesta, nem se manifestou nele desde a sua criação. A Bíblia ensina que o pecado afetou toda a raça e por isso o ser humano vive cometendo erros e mais erros. O homem precisa aprender o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E então, não será melhor vivermos sob o dom gratuito de Deus, que é sua graça, a nossa salvação e fugirmos do pecado? Pois não em Cristo e pastor João Salles.